Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor João aqui na área. Hoje vamos de progressão aritmética, a famosa PA. Vou ser bem objetivo na explicação do que é uma PA e depois a gente já vai correr para exercícios, porque eu acho que vocês vão ver mais sentido desse tema resolvendo exercícios. Então, o que é uma PA? Uma progressão aritmética. Uma PA, uma progressão aritmética, nada mais, nada menos, é uma sequência numérica, ok? Então, é uma sequência numérica onde, olha o acento errado aqui, numérica, onde que, a gente tem uma sequência formada por somas. Como assim, professor? Então, imagine assim comigo. Eu tenho diversas sequências. Então, eu tenho a sequência dos números que a gente conhece. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sequência dos números de um algarismo só. Eu posso ter a sequência dos números pares. 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Posso ter sequências, assim, 5, 0, menos 5, menos 10, menos 15. Posso ter sequência, por exemplo, assim, 7, 7, 7, 7, 7. Posso ter aquela famosa sequência de Fibonacci. 1, 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, 8 mais 13, 21 e assim por diante. Posso ter uma sequência de quadrados perfeitos, ou seja, todos os números ao quadrado. 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante. Ou seja, vocês já entenderam o que é uma sequência. Porém, dessas sequências que eu construí, apenas essas aqui, são PA. As outras não. Como assim, professor? Perceba que a primeira sequência que eu construí é uma sequência que a gente chama ela de crescente, porque ela está crescendo. Ela também é uma sequência finita, porque eu pus fim nela. E mais do que tudo, ela é formada a partir de uma mesma razão. Ou seja, eu somo sempre de 1 em 1 para aumentar os elementos da minha sequência. A próxima sequência, eu poderia chamar ela de uma sequência de novo de crescente. Agora ela seria infinita, por causa que eu coloquei reticências. E a razão dela seria o quê? 2, porque ela está aumentando de 2 em 2. Depois eu tenho uma sequência que eu poderia falar que ela é decrescente e finita, porque ela está diminuindo, e tem fim. Só que nesse caso, a razão dela, como que ela está diminuindo, não vai ser somas, mas sim subtrações do número 5. Ou eu falar que eu estou somando o menos 5. E essa aqui é uma PA também, que eu falo que é uma PA constante, ok? Constante é porque todos os elementos serão iguais. Então, uma PA constante, vocês podem perceber aqui que ela é constante, porque é sempre o mesmo. No caso aqui, finita. E a razão dela, nesse caso, seria 0, porque ela está aumentando de 0 em 0, por isso que ela não muda nada. Nesses casos aqui de baixo, vocês podem ver que a gente percebe um padrão. A soma dos dois dá o da frente, a soma dos dois dá o da frente, a soma dos dois dá o da frente. Ou seja, não é uma mesma razão que a gente vai somando e obtendo os novos elementos. Do mesmo modo aqui, daqui para cá aumentou 3, daqui para cá aumentou 5, daqui para cá já aumentou 7. Então, não está aumentando do mesmo tanto. Por isso que não são consideradas PAs. Então, grifem aí, anotem no post-it, é muito importante. Uma PA, tá bom? Progressão aritmética,
é uma sequência numérica formada exclusivamente por somas. Ou o oposto da soma é subtração, tá? E aí você tem ela crescente, decrescente, constante, finita ou infinita. Beleza? E aí, o que você precisa saber dessa sequência? Primeiro, que toda sequência, agora eu vou apagar tudo, tá? A gente organiza assim, ó. Eu tenho o meu primeiro elemento, eu tenho o meu segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento, sexto elemento e assim por diante. Então, é comum em progressões a gente utilizar esse A e embaixo dele um númerozinho, que seria tipo um índice, tá? Então, A1 representa o quê? O primeiro termo da sequência, tá bom? Primeiro termo. O A2, o segundo, e assim por diante. Então, uma sequência que eu tinha construído agora de pouco, ó, era 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, eu posso falar que o 8 é o meu A4, o 10 é o quinto termo e assim por diante. E aí, se você perceber, a gente vai precisar saber algumas coisinhas. Então, A1 vocês já aprenderam que eu chamo de primeiro termo. Vocês viram um símbolo agora mesmo que era o R. Esse R significa razão. É o tanto que a minha sequência cresce ou decresce, né? Diminui. Tenho também um novo símbolo que vai ser o N, que significa número de termos ou número de elementos. Número de termos ou número de elementos são sinônimos, significam a mesma coisa, ok? Número de termos ou número de elementos, tá na mesma. Então, no caso dessa sequência aqui, eu poderia falar que ela tem 6 elementos, porque ela sai do A1 e vai até o A6. Então, aqui o N seria igual a 6. Quando eu falo de AN, né, que eu deixei aqui grandão, esse AN eu chamo ele de termo geral, ok? Termo geral, ou, na maioria dos casos, o AN eu represento sendo o último elemento que eu quero, o último elemento. Mas por que isso, termo geral, professor? É o seguinte, galera, essa sequência, se vocês perceberem, né, A1, A2, A3 e assim por diante, eu posso reescrevê-la de diversas formas. Como assim de diversas formas? Pense o seguinte, eu tenho A1. O A2, ele não é nada mais, nada menos do que o A1, que a gente já viu, só que somado uma razão. Eu aumentei uma razão, eu somei 2. Quando eu penso aqui no A3, ele não é nada mais, nada menos do que o A1 mais 2 vezes a razão. Então, eu peguei o A1, somei uma razão, somei outra razão. Então, quando eu falar também aqui do A4, ele é o A1 mais 3 razões, porque eu somei 3 vezes a razão para chegar até lá. E aí eu crio uma fórmula geral, porque nos exercícios eles vão falar para mim, quem está na posição A2023? E aí, você vai fazer isso na mão até chegar no 2023? Não. Você precisa, né, descobrir algo, utilizar algum raciocínio, que é esse raciocínio aqui, O A2023 seria o nosso A1 mais 2022 vezes a razão. Veja, que o A2 eu somei uma razão. O A3 eu somei 2. O A4 eu somei 3. Sempre uma a menos. Então, o A2023 seria o A1, que no caso nosso é o número 2, mais 2022 vezes a razão, que a gente pode perceber que a razão aqui também está sendo o número 2. Então, isso aqui daria 4.044 mais 2, esse cara seria o 4.046. E aí, para que eu fiz tudo isso, então? Fiz tudo isso para você saber que todas as vezes que eu quiser descobrir alguém lá na frente, eu tenho essa fórmula do termo geral que é super famosa, que é AN é igual a A1 mais
N menos 1 vezes R. Onde que eu já te contei quem que é o R, aonde que eu já te contei quem que é o A1 e aonde que eu já te contei quem que é o N. Então, você aprendeu aqui a primeira principal fórmula da progressão aritmética, que é o termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Super importante essa fórmula aqui. Do mesmo modo que é super importante você saber que o AN é o termo geral, o último elemento, o A1 é o primeiro termo, R é a razão e N é o número de termos. Depois a gente vai fazer exercícios para fixar isso aqui, pode ficar tranquilo. E aí, a PA ela é muito fácil, né? Então vocês perceberam aí que a gente já descobriu sobre o termo geral. Outra coisa bem interessante da PA é quem nós chamamos de meio aritmético. Às vezes a gente precisa disso. Meio aritmético. O que seria o meio aritmético? Olha que interessante. Se vocês pegarem aquela sequência que eu criei, bobinha, vou criar outra. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Vejam só que interessante. Se eu pegar aqui, moçada, 3 mais o 9 dá 12, tá? E a hora que eu pego 12 e divido por 2, olha quem dá, o 6. Se eu pego, por exemplo, 9 agora mais o 15, dá 24. Se eu pego 24 e divido por 2, olha só quem que dá, dá o 12. Ou seja, esse meio aritmético está te contando assim, que se eu tenho uma sequência que é A1, por exemplo, A2 e A3, eu posso afirmar para você que a soma do que está imediatamente à frente com quem está imediatamente atrás, dividido por 2, é igual ao termo do meio. E aí eu represento para você com uma formulazinha bem boba assim, A1 mais A3 dividido por 2 é igual a 2. Que, se a gente for ler em livros, né, ou em outros lugares na internet, eles vão colocar assim, que AN é igual a AN mais 1 mais AN menos 1 dividido por 2, que significa a mesma coisa que a gente escreveu, que quem está no meio é igual a uma média, tá vendo? Aqui soma dois elementos e divide por 2, se chama média, de quem está na frente, que é uma posição a mais, e quem está atrás, que é uma posição a menos. Por isso que aparece esse n menos 1 e n mais 1, que é quem está à frente e quem está atrás. Mas para você lembrar, basta você lembrar disso. Se eu somar quem está à frente mais quem está atrás dividido por 2, dá o termo do meio. Então, você já aprendeu duas fórmulas importantes aqui de PA. Seu termo geral e o meio aritmético. E para você saber tudo de PA, falta apenas uma agora, que vai ser a soma da PA. Então, eu vou apagar tudo isso aqui de novo e eu vou ensinar para você a soma da PA. Para que serve isso, João? Por exemplo, para que eu vou te ensinar a soma da PA? É porque eu quero que você saiba somar todos os elementos de uma progressão aritmética. Então, um probleminha bem bobo, que é o probleminha que o professor de um grande matemático Gauss, propôs. Ele estava meio com preguiça, sabe quando o seu professor de matemática está com preguiça? Ele fala assim, resolve esse monte de exercício aí que eu vou sentar ali na mesa dos professores e vou ficar um pouquinho tranquilinho, tomando uma água. Então, é esse momento. Aí o professor pegou e falou assim, para a criançada, somem para mim qual que é o resultado de 1 até 100. Então, peguem aí os cadernos e comecem a somar. Eu quero saber o resultado de 1 até 100, a soma dessa sequência. E aí a maioria da galera, para obter isso aqui, começou, né? 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, e assim por diante, foi se divertindo. E aí a hora que o professor pensou que ele ia começar a descansar, o menino Gauss chegou para ele e já falou, professor, essa soma aqui vai dar 5.050. Putz, né? O que esse moleque pensou que ele foi tão rápido?
Ele percebeu o seguinte, moçada, que sempre numa progressão aritmética, se eu pego o primeiro termo com o último, olha só, 100 mais 1 dá 101. Se eu pego o segundo com o penúltimo, 2 mais 99, 101. Se eu pego o 3 com 98, também dá 101. E para fechar o 4 com 97, também dá 101. Então ele percebeu que bastaria ele pegar o 101, multiplicar por quanto? Não por 100 números, porque ele estava pegando por pares, mas multiplicar por 50. E aí a hora que ele pega o 101 e multiplica por 50, ele descobre que essa soma então será de 5.050. Pô, João, isso funciona em qualquer sequência? Qualquer uma das sequências. A gente pegar uma bobinha, ó. 5, 10, 15, 20, 25. Saca só. 5 com 25, 30. 10 com 20, 30. O do meio que não vai ter o que fazer. Mas sempre vai acontecer. Pode pegar qualquer sequência que for uma PA que você vai ver que dá certo. E aí a gente generaliza isso numa fórmula, né? A fórmula é assim, ó. A soma da minha PA é, percebam só, o primeiro elemento, que eu chamo de A1, mais o último elemento, que eu já ensinei para vocês que eu posso chamar ele de AN, porque eu não sei quem vai ser o último, cada sequência é uma, vezes o número de elementos que nós temos, porém dividido por 2, que foi da onde surgiu esse 50. Seria a mesma coisa de eu ter feito assim, ó. Primeiro elemento que é 1, mais o último elemento que é 100, vezes o número de elementos que é 100, que eu tenho na sequência, dividido por 2. Aí a hora que eu pegasse 100 dividido por 2, daria o 50 aqui, tá? E aí essa soma aqui vai funcionar para todos, até para aquela outra sequência que vocês viram que tinha uma quantidade ímpar de números. Sim, ela vai funcionar para todos. É só jogar os números aqui e calcular que você vai obter a soma aí bonitinha e certinha, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo eu quero que ele fique bem curtinho, mas ele acabou ficando um pouco extenso, sobre PA. Vocês aprenderam as 3 principais fórmulas, as nomenclaturas, e aí eu vou gravar outro vídeo de resolução de exercícios para vocês entenderem como que a gente aplica isso, tá bom? Um grande abraço aí do professor João. Até a próxima.